Thor é um dos personagens mais complicados que a Marvel tentou adaptar para o cinema. Inicialmente, eles tentaram trazer uma abordagem mais séria para o personagem, trazendo um pouco do drama que tinha as suas primeiras histórias dos anos 60 e aquele conceito épico das histórias nórdicas. Mas eles falharam feio nessa tentativa, especialmente porque os 2 primeiros filmes do Thor são bem ruins. E conforme as produções iam passando, ele acabou meio que virando um personagem sem sal que ninguém ligava. E então eles decidiram mudar o tom do personagem para uma pegada muito mais cômica no Thor Ragnarok, entrando bem mesmo nesse lado da comédia, o que tiveram pessoas que gostaram da mudança e outras que detestaram. E no Guerra Infinita, para mim, eles encontraram o equilíbrio perfeito entre a parte séria do Thor e conseguiram mesclar isso com um humor sem ficar forçado e se tornando a melhor versão dele no cinema. E eles poderiam ter mantido esse tom que ele estava no Guerra Infinita nos próximos filmes, mas não foi o que eles fizeram. Na verdade, o que eles escolheram foi destruir completamente o personagem, indo para um lado cômico muito exagerado já no Ultimato, e no Thor Amor e Trovão, que é uma tragédia de filme, é algo assim que beira a vergonha alheia essa porcaria. E isso é muito triste porque o Thor é um personagem que tem algumas das sagas mais divertidas da Marvel nos quadrinhos. O universo dos deuses é um dos mais criativos e com muito potencial de excelentes histórias, e teve isso ao longo dos anos. E o Thor 4, ele conseguiu pegar um dos melhores arcos do personagem, que é o do Carniceiro dos Deuses, que aborda temas sérios e complexos como religião, fé cega, e ele simplesmente jogou tudo isso no lixo. Então, hoje eu quero fazer justiça e contar a grande história dessa saga, que é uma das melhores da Marvel moderna, para você que não conhece ou já leu a história e quer relembrar como ela é. Esse arco dos quadrinhos começou a ser publicado em 2013, se dividindo em 2 partes, a primeira, o Carniceiro dos Deuses, e a segunda, Bomba Divina. Esse vídeo vai contar a história da primeira parte, então se você quiser ver a parte 2, hype o vídeo para que ele cresça e chegue em várias pessoas, e já dá o like e se inscreve no canal. A história se inicia no século IX, na costa ocidental da Islândia, quando Thor e um grupo de 20 homens que ele liderava haviam derrotado um gigante de gelo que estava aterrorizando os habitantes de uma vila. Eles festejavam a sua vitória há vários dias com os habitantes do lugar, quando de repente se ouve um grito vindo do lado de fora. E no meio do mar eles encontram um corpo morto com a cabeça decepada. Eles perguntam ao Thor o que poderia ter acontecido com aquele homem, e quando ele vê o rosto dele, ele fica completamente assustado, pois aquele era um corpo de um deus. Thor tranquiliza o resto dos habitantes da vila, dizendo que nenhum monstro seria páreo para ele e os manda continuarem a festa. Mas, na verdade, ele não fazia a menor ideia do que poderia ser aquilo e qual a força daquele monstro que mais pra frente ele iria encontrar. A história corta para o presente com o Thor já como Vingador e Herói da Terra, e essa vai ser uma dinâmica do quadrinho. Ela altera em vários momentos para passagens do tempo diferentes, seguindo 3 versões do Thor, ele jovem, o atual e o já idoso, e isso poderia ficar muito confuso, ou então o ritmo da narrativa poderia ser quebrado facilmente, porque a gente tá num ponto da história acompanhando um, só que depois volta e a gente começa a acompanhar outra coisa muito desconexa, mas isso não acontece aqui. A história sabe conectar muito bem cada passagem do tempo, com os acontecimentos dos 3 tempos se conectando, e cada um deles vão respondendo perguntas que a gente tem conforme a história vai aparecendo, e isso é muito legal. E não é uma HQ que enrola, todas as páginas contêm informações muito importantes que nos ajudam a compreender mais sobre o vilão. E o ritmo do quadrinho, ele é ótimo. E a arte do quadrinho, ela é muito bonita, porque ela tem essa coisa meio semi-realista, mas não chega a ser algo totalmente. E principalmente os cenários da história são lindos, e o design do Gorr, que é o vilão da história, ele é incrível, o design dele é muito foda. Nos tempos atuais, nós vemos o planeta Índiga, onde a população desse planeta está passando por uma seca imensa, com pouquíssima comida ou algo para beber. Uma das habitantes desse lugar clama pela ajuda de Thor, que a responde chegando com uma grande chuva por todo o planeta, salvando toda aquela população de alienígenas. A população faz uma grande festa junto com ele, comemorando a salvação do planeta,
e o Thor conta várias de suas aventuras como guerreiro de Asgard, e em um momento ele pergunta a um dos habitantes onde estão os deuses daquele lugar e por que tiveram que pedir a ajuda dele, que é um deus de um outro planeta. O alienígena fala que ouviram histórias por muito tempo de guardiões do planeta que viviam em um palácio no espaço, mas que aquilo não se passava de histórias para crianças. E ele até se questiona se todas aquelas histórias sobre Asgard e as aventuras que Thor contou eram verdadeiras. O Thor fica furioso ao ouvir aquilo e até ameaça atacar o alienígena, mas ele para e vai em busca de achar os deuses daquela nação. E ele encontra o palácio que o alienígena o havia contado, porém ele estava completamente em ruínas. Thor vasculha cada sala do castelo, mas em todas elas, tudo que ele encontrava eram lugares destruídos, sem nenhum sinal de vida. Até que ele chega em uma grande porta com uma corrente imensa em volta dela, e ao abri-la e sentir o cheiro que vinha de dentro, ele já sabia do que se tratava. Ele vê todos os deuses do palácio mortos e empalados por correntes. E ao ver a face de cada um deles, ele encontra um rosto repleto de medo e agonia, que era uma feição que ele não via desde aquele deus decapitado que ele havia visto quando jovem. E nesse mesmo momento, o Thor é atacado por uma grande criatura negra e eles começam a travar uma batalha. Ele reconhece de onde vem o poder do monstro e agora ele já sabe que precisa agir o quanto antes, pois se o carniceiro dos deuses voltou, mais deuses iriam morrer. Com isso, nós vamos para o futuro, onde vemos uma Asgard completamente destruída e o Thor já envelhecido sentado no trono de seu pai Odin. Ele está sem um olho e sem um braço e não há mais ninguém lá além dele. Ele é o único deus vivo naquele lugar. Usando o Mjolnir, a espada de seu pai, ele diz que se for para morrer, ele deve morrer lutando, assim como os vikings dos seus antepassados, e parte para lutar contra as mesmas criaturas que ele enfrentou no palácio séculos atrás. Voltando para o passado, nós vemos o jovem Thor, que aqui ele já devia ter uns 2000 anos, quase a idade do Peter do Ei Nerd. Peter, por que te expulsaram do Jardim do Éden? É porque tua mãe entrou, ocupou o espaço todo. Nessa época ele ainda não era digno de levantar o Mjolnir. Ele era muito imaturo e ainda achava que a única coisa na qual um deus deveria ser bom eram nas batalhas. Com isso, junto de seu machado, ele viaja pelo Mar Báltico ao lado de guerreiros nórdicos, os vikings. Quando no meio de uma densa névoa, os vikings gritam para Thor, dizendo que havia alguém os observando sobre as águas. Thor olha em volta, mas não vê nenhuma figura, e aquela imagem do deus morto continuava atormentando a sua memória, e pede cautela para os guerreiros e que continuem a viagem. E enquanto o barco se distancia, a figura do mar ainda os observava e os segue dizendo sentir o cheiro de carne divina. 3 dias depois, no Mar Seiva, que futuramente viria a ser a Rússia, os vikings travavam uma batalha contra os eslavos e Thor procurava pelos deuses daquele povo. Perun e Chernobog, que viriam em seus cavalos alados para a batalha, porém, apenas o cavalo de Perun apareceu nos céus, coberto de sangue. Thor desconfia que algo estava acontecendo e monta no cavalo branco e parte para os céus, enquanto os eslavos e os vikings entravam em batalha. No meio das nuvens, ele encontra o cavalo de Chernobog, com ele montando, porém decapitado. Nesse momento, a figura que observava Thor nas águas aparece no céu e, formando uma espada negra com seu próprio punho, ele ataca a montaria de Thor, cortando a cabeça do cavalo, o que o faz cair no cavalo de Chernobog, que estava logo abaixo, e esse seria o primeiro encontro dele com o Carniceiro dos Deuses. Os dois travam uma batalha nos céus e Gorr fica muito curioso pelo fato de nunca ter encontrado um Asgardiano antes, além de Thor ser o guerreiro mais habilidoso que ele havia enfrentado até aquele momento. Gorr é a primeira criatura que Thor vê que ele não sente medo ou devoção pelos deuses, e sim raiva e desprezo. Thor, mesmo sendo muito habilidoso, não consegue lutar contra aquela arma negra que parecia vir diretamente do capuz de Gorr, e ele perde a luta. E antes de matá-lo, Gorr, intrigado, pergunta a Thor do que ele seria Deus. Ele já matou diversos deuses da guerra, da tortura, da morte e até alguns deuses das flores ou da poesia. Thor, quase morto, responde que é o deus do trovão e lança um raio diretamente em Gorr, que faz ambos caírem do céu desmaiados,
e encerram assim a sua primeira batalha. Voltando para o presente, Thor consegue derrotar a criatura negra e percebe que o poder do carniceiro deve estar atualmente muito maior para ele conseguir conjurar essas criaturas. Thor jura que nenhum deus morrerá mais pelas mãos de Gorr e, a fim de buscar informações, ele vai até a Cidade da Onipotência, um lugar onde se encontram os Salões da Onisciência, que se pode encontrar todas as informações sobre o universo. Ele pergunta ao bibliotecário do lugar sobre deuses desaparecidos ou mortos, e o bibliotecário leva ao Salão dos Perdidos. Lá, Thor encontra diversas informações sobre deuses desaparecidos e mortos, e o bibliotecário diz que isso acontece com vários deuses há séculos e que a maioria dos panteões não costuma se importar muito com esses incidentes. Thor então sai em busca de encontrar esses deuses que sumiram em suas terras, e em todas ele encontra as divindades mortas. Algumas mortas há 5.000 anos, outras mortas há 5 anos, ou a outras até alguns dias. E em todos esses lugares, aquela criatura negra aparecia para enfrentá-lo. Thor grita em fúria, se perguntando por que ele não destroçou completamente o carniceiro quando ele teve a chance anos atrás. Logo após a sua primeira batalha contra Gorr, Thor ficou 7 dias inconsciente, sendo cuidado pelos camponeses onde ele caiu perto. E quando acorda, ele não se dá nem um minuto para descanso e já parte em busca de encontrar o carniceiro. Enquanto andava pela neve, Thor encontra ferido no chão o deus siberiano da caça, que diz que ainda estava vivo, pois precisava entregar uma mensagem para Thor, que Gorr estava esperando em uma caverna perto dali. No presente, o deus do trovão pede ajuda ao Homem de Ferro para que encontrasse e o levasse a essa mesma caverna no que hoje é a Rússia. E ele também pede a Tony para que avisem todos os panteões sobre Gorr e que eles estejam em estado de alerta. Thor então entra na caverna e ele entra com uma enorme cautela, diferente da primeira vez que ele entrou lá quando era jovem, pois naquele dia, pela primeira vez, ele conheceu o medo. Na primeira vez, Thor foi pego pelos tentáculos negros de Gorr logo nos primeiros passos que ele deu dentro da gruta. Mas dessa vez, a única coisa que ele encontra é um alienígena que diz ser um deus de um planeta e que estava lá dentro fugindo de Gorr. Ele conta que o carniceiro o torturava e o forçou a ver o massacre de todo o seu povo e que antes de fugir ele sempre ouvia Gorr falando sobre essa caverna e sobre Thor. Além de ouvir sempre ele falando sobre Cronox, mas nem Thor e nem o alienígena sabem o que essa palavra significa. A única coisa que ele pode dizer é que mais deuses estão morrendo e que a culpa disso é de Thor. O que aconteceu naquela caverna vários anos atrás mudou o Gorr de alguma forma para o resto da vida dele. Nós vamos então para o futuro com Thor sendo derrotado pelas criaturas negras e ele suplica a todo custo que elas o matem de uma vez, mas nem isso Gorr entrega para Thor. Elas carregam ele de volta para o seu trono e o deixam lá completamente enfraquecido. A única coisa que Thor quer naquele momento é morrer de uma vez e ir para Valhalla, mas nem isso Gorr entrega para ele. No presente, Thor e o alienígena vão à cidade da Onipotência tentando encontrar informações sobre aquele tal Cronox que ele tinha falado, porém quando eles chegam lá eles encontram um lugar completamente destruído, pegando fogo, o bibliotecário jogado no chão completamente machucado e as criaturas de Gorr colocando fogo nos livros. Thor então se lembra do passado, onde ele foi capturado por Gorr naquela caverna e passou a ser torturado por ele. Gorr queria a localização de Asgard de Thor, mas ele não entregava a nenhum custo. Porém, Gorr estava confiante que ele iria conseguir, já que ele torturou até mesmo o deus da tortura e conseguiu informações dele em uma única noite. Já no presente, mesmo com toda a biblioteca destruída, Thor consegue derrotar as criaturas. O bibliotecário informa que Cronox, que é o que ele estava procurando, é um lugar. E com isso, Thor vai até o Salão do Infinito. Nesse lugar, há diversos deuses do tempo e um lago que somente uma gota do sangue desses deuses seria possível viajar vários séculos no passado ou no futuro. Porém, antes mesmo de Thor conseguir chegar perto desse lugar, Gorr já estava lá matando vários deles e diz que para ele só existem 2 tipos de deuses, os que fazem o mal e os que não fazem nada. E ele odeia ambos igualmente, mas que daqui a um tempo tudo isso não importará mais, pois todos estarão mortos. Gorr entra no poço e viaja 14
12 bilhões de anos no passado para o início do universo, onde ele encontra um deus ancestral que criava vida e as matava pelo seu bel prazer, e Gorr, enfurecido ao ver aquela criatura, a ataca e arranca o seu coração. Logo após isso, ele volta para o presente dizendo que tem vários planos para fazer e que vai precisar de alguns séculos para isso. E nesse momento, um grande trovão atinge todos eles e Thor chega para uma nova luta. E ao ver Gorr, ele se lembra diretamente do seu último encontro com ele naquela caverna quando ele era novo. Thor foi torturado por Gorr naquela gruta por 17 dias e mesmo assim ele não entregava a localização de Asgard, mas ele não estava aguentando mais e provavelmente, se continuasse, ele teria entregado. Porém, em um determinado dia, os vikings descobrem a localização de Gorr e Thor e enfrentam o Carniceiro dos Deuses. Gorr se assusta com o apreço dos vikings por Thor e diz que ele não se importa com eles e que aquilo que ele estava fazendo seria para o bem deles. Mas os vikings não estavam nem aí e se fosse preciso morrer para salvar Thor, eles fariam. E naquele momento, Gorr aprendeu uma lição de que os mortais têm mais medo de um mundo sem deuses do que da própria morte. E ao ver vários vikings sendo mortos, Thor se enche de fúria, ele pega o seu machado e ataca Gorr, arrancando o braço dele e logo depois lançando um grande trovão no carniceiro. Logo após isso, ele havia sumido completamente, com todos achavam que ele estava morto e os vikings comemoram a vitória de Thor. Porém, Thor não quer saber de nenhuma comemoração e diz que o que aconteceu naquela caverna nunca mais deve ser lembrado. Gorr, naquele momento, então aprende que se quiser concluir a sua missão, não poderá fazer isso sozinho e que precisará de ajuda. Nós voltamos para o presente no Salão do Infinito com uma luta muito intensa do Thor contra o Carniceiro dos Deuses. Gorr agora está com um poder muito maior do que ele tinha naquela época e ele agradece a Thor por essa lição que ele deu a ele e diz que por causa disso ele será o último a morrer. Gorr então mata o último deus do tempo e joga o seu sangue no poço e entra nele de novo. E Thor, em um ato de desespero, pula também e vai atrás dele. Nós vamos então para o futuro com o rei Thor se rastejando no chão tentando voltar para a luta porque ele quer ter uma morte digna de um rei. Até que um grande trovão cai do céu e o Thor Vingador aparece. Quando ele vê o rei Thor, ele pensa que é o seu pai Odin, mas logo ele vê que está errado. O Thor do presente diz que veio à procura de Gorr, mas o rei Thor fala que ele chegou lá um pouco atrasado, já que o Gorr veio a Asgard há 900 anos atrás e dizimou todos os deuses nórdicos, sobrando apenas ele. Os dois então se unem e começam a lutar contra as criaturas sombrias, só que com um passe de mágica, todas somem de uma vez. A cena corta então para Gorr com um exército de criaturas e escravos e uma grande lua ao seu redor, onde ele diz que vai finalmente pôr o seu plano em prática e o seu sonho final, que é a bomba divina. E assim acaba a história. O grande trunfo dessa HQ é conseguir transmitir o ódio e o perigo que o Gorr representa para os deuses. A HQ toda você vê o quão psicopata e sádico esse cara é, e você fica o tempo todo querendo saber mais sobre esse cara. E como a história se passa em 3 linhas do tempo diferentes, você fica sempre curioso querendo saber como aconteceu tal coisa, ou o que levou aquilo a ficar daquele jeito. É uma aula de narrativa essa história, e a segunda parte dela é ainda mais incrível. Essa é uma das melhores HQs da Marvel moderna, se não a melhor, e é bem triste o filme ter adaptado ela de forma tão merda. Mas pelo menos a gente ainda tem a história original para relembrar o quão boa ela é. E bom, se você quiser que eu traga a parte 2 e a finalização da saga do Carniceiro dos Deuses, deixa o like, se inscreve no canal e também comenta aqui quais outras HQs você quer que eu traga a história aqui no canal. E é isso, falou!